O estudo dos movimentos retilíneos na cinemática divide esse fenômeno em duas categorias: os movimentos uniformes, que foram estudados na aula anterior, e os movimentos uniformemente variados. Se você parar para pensar, a existência desses dois movimentos é explicada pelas duas primeiras leis de Newton. A primeira lei, que fala dos corpos com ausência de força ou com força resultante nula, são os corpos que não têm aceleração e, portanto, não tem variação de velocidade. Já a segunda lei fala dos corpos onde a força resultante é não nula, ou seja, se eu tenho uma força resultante não nula, eu terei aceleração e, portanto, terei variação de velocidade. Na aula de hoje, a gente vai fazer uma descrição matemática desses movimentos, os movimentos retilíneos uniformemente variados. Eu sou o professor Danilo, seja bem-vindo ao curso Azimuth Online. Você está numa aula de Física Mecânica. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, espero que estejam estudando, tocando a rotina de estudos. Então a gente vai começar a trabalhar a segunda parte da cinemática escalar, que é o estudo dos movies, né? Os movimentos uniformemente variados, só que ainda sob um ponto de vista retilíneo. A gente não vai começar ainda a fazer os processos que envolvem curvas, porque antes da gente entrar na parte de movimentos circulares, balísticos, a gente precisa ter uma aula de vetor. Então aqui é a última vez que a gente vai ver a velocidade como sendo apenas um número que pode ser positivo ou negativo. E isso também vai acontecer com a grandeza que a gente vai começar definindo, que é a aceleração. É o seguinte, para pensar um pouco. A gente falou na aula passada que velocidade média é diferente de velocidade instantânea. Por quê? Porque muitas vezes, e a gente sabe que na maioria das vezes, quando um móvel vai descrever um movimento, esse movimento passa por alterações constantes de velocidade. Então você pega um carro, vai comprar alguma coisa, você para no farol, acelera, freia. Então assim, é natural a gente pensar que para descrever esse tipo de movimento, a gente tem primeiro um problema, que é a velocidade varia. Ok. Se a velocidade varia, eu preciso definir a taxa de variação dela. Na aula passada, a gente definiu uma taxa de deslocamento, que eu chamo de velocidade. A velocidade é o deslocamento por um intervalo de tempo. Eu preciso definir, então, o quão rápido a minha velocidade varia para trabalhar nos moves, tá bom? E aí, então, a gente começa definindo a aceleração. A partir da definição de aceleração, a gente traz a consequência, que é a equação horária de velocidade, e vamos falar de gráfico. Então, essa primeira parte é para falar de aceleração, as consequências dela, que são a função das velocidades, e a interpretação dos gráficos. Então, olha só, vamos começar a nossa reflexão olhando para essa tabela, imaginando que eu tenho uma pista retilínea, tá bom? Nessa pista retilínea eu tenho um corpo, e esse corpo tem velocidade que varia. E aí eu anotei aqui nessa tabela bem pequenininha, qual é a variação de velocidade a cada instante dessa trajetória. Então, tipo, o cara tá andando ali numa pista, e aí eu tenho a velocidade dele, aqui na linha de cima, e eu tenho os instantes em que eu fiz essa medida, ok? Bom, primeira coisa que eu vou definir é o conceito de aceleração. A aceleração, ela expressa, vamos escrever aqui, expressa a variação da velocidade escalar, variação da velocidade escalar, e aí, mais importante, né? Num dado intervalo de tempo. Num dado ΔT. Vamos colocar ΔT. Pronto. Tá? Esse é o conceito de velocidade. A velocidade que você pode aplicar em qualquer tipo de situação, ela é o quanto uma coisa acontece por segundo, ou por mês, ou por dia, ou por hora, ou por semana. Não importa como. Tudo bem? Beleza, então daqui eu trago uma definição teórica. Eu posso transformar isso numa conta, não é? Física trabalha com contas, com expressões matemáticas que traduzem um certo conceito. Então eu vou escrever aqui que a aceleração escalar é igual ao ΔV, certo? A variação de velocidade, dividido pelo ΔT.
E aí daqui a gente já tem a primeira consequência, né? Bom, no sistema internacional eu tenho metro por segundo, não é isso? Por segundo. Olha lá. Por isso que a gente fala, então a aceleração é metro por segundo ao quadrado. Exatamente, metro por segundo ao quadrado, beleza? Bom, vamos olhar para o conceito de aceleração dentro do Move, né? É importante a gente entender que antes, quando eu falo antes, eu estou falando do movimento uniforme, a gente nem pensava na ideia de aceleração, porque a gente tinha certeza que a velocidade era constante. Em todos os pontos da trajetória, aquela velocidade era constante. Aqui eu tenho uma velocidade que varia, certo? Então eu vou calcular essa aceleração. E aí nós vamos ter uma surpresa. Eu vou fazer só duas contas para a gente ter noção do que eu vou falar e aí a gente generaliza. Olha só, vamos calcular a aceleração escalar entre os instantes 0 e 5 segundos. Vamos pegar o intervalo total que a gente mediu de tempo e vamos calcular a aceleração escalar nesse momento. Olha só, eu tenho variação de velocidade. Gente, como é que a gente calcula a variação de velocidade? A velocidade final menos a inicial. Então, sem perda de tempo, 15 menos 0 dá 15. Dividido por quanto? A variação de tempo que isso aconteceu, 5 segundos. Fechou. 15 dividido por 5 dá 3. E aí sim, olha só, metros por segundo ao quadrado ou 3 metros vezes segundo a menos 2. Cuidado porque dependendo do vestibular que você trabalha, ele vai mostrar a unidade desse jeito esquisito, ok? Agora eu vou escolher um outro intervalo de tempo para fazer essa conta. Vamos pegar a aceleração escalar agora entre 2 e 4 segundos. Escolhi aleatoriamente um intervalo de tempo, um pouquinho menor esse intervalo de tempo, tá vendo? Ó, aqui eu tenho um ΔT de 5 segundos e aqui eu tenho um ΔT de 2 segundos. Tá, a conta fica. Qual a variação de velocidade entre 2 e 4 segundos? Ó, no instante 2, ele estava com velocidade de 6 metros por segundo. No instante 4, ele estava com 12. Então a variação foi 12 menos 6, tá certo? 6 dividido por 2 segundos. Se eu estou num intervalo entre 2 e 4 segundos, eu tenho um intervalo aqui de 2 segundos. Tranquilo? Olha o que vai acontecer agora. 3 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem. Se você ficar escolhendo valores de intervalo de tempo aqui, você vai chegar à conclusão de que qualquer intervalo de tempo que você pegue, quer ele seja um intervalo de tempo grande, quer ele seja um intervalo de tempo pequeno, a aceleração média do corpo vai dar a mesma. Ah, então isso é o que caracteriza os moves. As acelerações são constantes, ou seja, a cada segundo ele tem a mesma variação de velocidade. A rapidez com que a velocidade varia, presta atenção no que eu vou falar agora, a rapidez com que a velocidade varia é a mesma, tá certo? Aquela taxa de variação, que eu chamo de aceleração, ela não muda. Então quer dizer, você consegue projetar que no instante 6 ele vai estar com que velocidade? 18. No instante 7, 21. A gente vai perceber que a velocidade ela cresce como uma PA. Olha aqui. É muito louco pensar nisso, né? Ó, a velocidade varia como uma PA. Danilo, o que é PA? Pressão arterial? Hertz. Progressão aritmética, meu querido. A progressão aritmética é aquela em que o termo da frente é o anterior mais uma coisa. Você percebe que a velocidade vai crescendo de 3 em 3? Ah, esse crescimento na PA se chama razão. Então sabe o que eu posso pensar? Que no Move, a velocidade ela evolui segundo uma PA. E quem é a razão dessa PA? Quem é a razão? É a aceleração. Danilo, o que você está falando, velho? Eu estou tentando mostrar para você que isso aqui de física não tem muita coisa. Isso aqui é mais uma abordagem matemática. Por exemplo, se eu te perguntar assim, por que a aceleração é 3? Você sabe calcular que ela é 3. Mas por que ele está variando a velocidade de 3 metros por segundo a cada segundo? Essa pergunta ela vem na lei de Newton. Ah, porque tem uma força
que está sendo aplicada neste corpo e esta força está imprimindo uma aceleração a ele. Percebe quando eu falei no começo do curso que a cinemática não explica, ela só descreve? Se ela descreve, a ferramenta que é mais importante para a gente é a matemática. Tudo bem? Guarda essa informação. Nos movies, a velocidade evolui como uma PA, cuja razão é a aceleração. Lembra que numa PA você pode ter razões negativas e positivas? Aqui na física também. A gente vai dar nome para isso. Tudo bem? Bom, o que eu posso concluir então? Primeiro, nos movies, nos MUVS, vírgula, a aceleração é constante. A aceleração é constante. Ou seja, aqui pra gente não tem muito sentido falar em aceleração instantânea, porque ela é sempre a mesma. Danilo, e se a aceleração variar? Aí esse movimento a gente não estuda no ensino médio, porque aí você teria uma variação de aceleração, uma variação de velocidade e uma variação de espaço, né? Todo movimento tem uma variação de espaço. Alguns movimentos têm a variação de espaço com velocidade constante. Isso é mu. Alguns movimentos têm uma variação de espaço com velocidades que variam por conta da aceleração, que é o que a gente está descrevendo. Tudo bem? Tranquilo? Bom, daqui a gente traz uma consequência para a nossa brincadeira. Eu tenho uma aceleração que faz a velocidade variar. Então eu posso descrever essa variação por meio de uma equação matemática. Então a gente começa a falar, no item 2, da função horária da velocidade. Ou seja, é uma equação que traduz v em função de tempo. Tudo bem? Vamos deduzir porque essa dedução ela é bem tranquila, tá? Hoje na aula a gente vai deduzir todas as equações. Equação de velocidade, sorvetão, Torricelli, queda livre, um monte de coisas. Então a aula provavelmente ela é uma aula mais longuinha, tá bom? Bom, vamos lá. Como é que eu passo a definir a aceleração, então, a velocidade em função do tempo? Eu vou começar com o que eu tenho, que é isso aqui, ó. ΔV por ΔT. Tranquilo? Só que vamos parar um pouquinho para pensar, gente. O ΔV não é a velocidade final menos inicial? Tá, então eu vou escrever aqui, ó. A é igual a V menos V0. Onde V seria a velocidade inicial, ou melhor, a velocidade final, a velocidade num instante que você quiser. Essa velocidade aqui, ó, no nosso exemplo numérico, ela seria 0. Mas ela pode não partir do repouso. Imagina que você aciona um cronômetro no momento que um carro passa na sua frente. Então, tecnicamente, ele não partiu do repouso. Nada me garanta que ele vai partir. Tem situações em que ele vai, tem situações em que não. O que é o ΔT, moçada? O ΔT é T menos 0. Por que T menos 0, Danilo? Porque qual é o conceito de começo do movimento? Não é no instante em que você aperta o cronômetro? Toda vez que o movimento começa, você tem um T igual a 0. Então o ΔT seria T menos T0, tá? Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu simplesmente vou mexer matematicamente, ó. T menos 0 é 0, né? Então eu posso escrever aqui o seguinte, ó. AT é igual a V menos V0. Olha lá, tá aparecendo o vovô ateu, o famoso vovô ateu. Se AT é igual a V menos V0, eu posso dizer que, se eu quiser, eu posso passar o V0 para cá, ó. Fica com que V igual a V0 mais A vezes T. Tudo bem? Aí a gente para a física e traz a matemática para mim. Eu vou colocar aqui embaixo uma coisa que talvez você entenda o que eu vou dizer. Olha só. Vamos colocar de azul. Y igual a AX mais B. Nós temos diante de nós uma relação de duas variáveis e essa relação é uma relação de primeiro grau. Y igual a B mais AX. Tá certo?
Na matemática, quando eu vou transpor isso para um gráfico, porque a gente vai fazer isso daqui a pouquinho, eu tenho as seguintes situações. Isso aqui é o coeficiente angular. Peraí, Danilo, como assim coeficiente angular? Lembra que funções de primeiro grau, quando são transpostas para gráficos, trazem retas? E toda reta tem uma inclinação? Ah, verdade. Essa inclinação se chama coeficiente angular. É o número que está grudado no x. Quem é o x na minha equação física? É o tempo? Então o cara que está grudado no tempo é a aceleração. Tá certo? Essa é a razão da nossa PA. A razão da nossa PA. E esse B, quem é, Danilo? Esse B é o chamado coeficiente linear. Tudo bem? O coeficiente linear, para quem não lembra, pensa numa reta, tudo bem? Num gráfico. Daqui a pouco a gente vai desenhar. Essa reta não vai cortar o eixo Y em algum ponto? Esse ponto no qual a reta encontra o eixo Y é chamado de coeficiente linear. Tá certo? O coeficiente angular, eu não vou parar para provar isso de novo. Ele é a tangente da inclinação da reta. Ele é a tangente da inclinação da reta. Por exemplo, imagine que esse A seja 2. Significa que você tem que pensar numa reta que tem um ângulo cuja tangente vale 2. Ah, Danilo, que ângulo é esse? Eu não sei, não tenho a mínima ideia. Mas ele é exatamente o valor da tangente do ângulo, tudo bem? E isso pra gente tem importância na hora de analisar gráficos. Por quê? Eu estou analisando um gráfico de velocidade por tempo, tá? A gente vai mostrar daqui a pouquinho. Tranquilo? Esse valor pode ser positivo ou negativo, esse valor também pode ser positivo ou negativo, também pode ser zero. Tranquilo? O que eu vou fazer agora? Eu vou transformar essa função matemática em gráficos. E aí eu quero que você entenda duas coisinhas. Veja só. 2.1. Possíveis gráficos. Vamos imaginar dois movies, tá? Vamos desenhar aqui. Ó, o gráfico de move da equação de velocidade, ele é dado por v no eixo y, em metros por segundo, e t no eixo x, tá? O primeiro gráfico que você pode encontrar de movimentos uniformemente variados são gráficos de de retas crescentes. Crescentes. Tá? O que a gente tem dentro desta situação? Olha, Danilo, esse corpo ele tem um ponto, esse gráfico ele tem um ponto que cruza o eixo y, certo? Esse ponto aqui é o nosso V0. Tranquilo? Ah, esse ponto aqui é o ponto V0, que é exatamente a velocidade inicial. Então esse corpo não partiu do repouso? Não. Não. O nosso corpo, da nossa tabela, ele parte do repouso, então o nosso gráfico teria que partir daqui da origem. Tudo bem? Essa é a diferença de um corpo que parte ou não do repouso. Veja que esta reta está fazendo uma inclinação com a horizontal. Agora, o que essa inclinação representa? O quanto rápido a velocidade muda. Conforme essa curva fica mais inclinada, isso significa que a velocidade está variando mais rapidamente. Se essa curva tem uma inclinação mais baixa, é porque a velocidade varia mais lentamente, ela demora para variar. Ah, então isso deve ter relação com a aceleração, né? É, eu posso provar isso para você. Tenta enxergar aqui o seguinte, ó. Vou traçar aqui um triângulo retângulo para você perceber uma coisa. Tá vendo esse ponto aqui? É o V0, não é? Tá. O V0 é a velocidade que ele tem no instante t igual a 0. Tranquilo? Num instante t qualquer, ele tem uma velocidade v, que eu estou representando aqui, ó. Tranquilo? Se você olhar para esse ângulo aqui, ó, lindos, vamos chamar de alfa.
ele tem uma tangente que é igual, deixa eu colocar, tangente de alfa igual. Cateto oposto, consegue enxergar aqui um cateto oposto? Ó? Esse cateto oposto é a nossa ΔV. Dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente aqui? Não é a variação de tempo? Opa! ΔT. Ou seja, a tangente do ângulo alfa é a aceleração do corpo. Quer dizer, se o corpo tem uma aceleração alta, super inclinada a reta. Se o corpo tem aceleração baixa, a velocidade varia mais lentamente. Tá certo? Quando a gente fala assim, uma Ferrari vai de 0 a 100 em 6 segundos. Ó, de 0 a 100, rapidão. Um Fusca vai de 0 a 100 em 2 horas. Tá ligado? Ah, então ele vai chegar em 100, mas Deus é que sabe quando. Essa é a ideia da aceleração. Tudo bem? O que eu percebo neste gráfico? A nossa velocidade é sempre positiva, não é? Ela é uma velocidade sempre positiva. Ah, então ele está em movimento progressivo. Mas você percebe que a velocidade está sempre aumentando o valor? Ou seja, a aceleração está, presta atenção aqui, ajudando, entre aspas, a velocidade a crescer. O módulo dela está crescendo. Ela está ficando cada vez mais veloz, o corpo. Então aqui nós temos um conceito, que é um conceito muito importante, que é o conceito de movimento acelerado. Ó, movimento acelerado. O movimento acelerado é aquele onde a aceleração escalar aumenta o módulo da velocidade. O valor dela vai ficando cada vez mais valor de V. Eu guardava na minha cabeça quando eu estudava que a aceleração ajuda o corpo a ficar mais rápido. Se a aceleração está ajudando o corpo a ficar mais rápido, o movimento é acelerado. Ele pode estar ajudando o corpo a ficar mais rápido para frente, movimento progressivo acelerado, ou a aceleração pode estar ajudando o corpo a ficar mais rápido para trás, movimento retrógrado acelerado. Percebe? O fato dele estar indo para frente ou para trás é uma coisa. O fato dele estar indo para frente ou para trás mais rápido é que vai definir o que eu chamo de movimento acelerado. Tudo bem? Bom, aí você pode pensar assim, tá, se tem um movimento acelerado, nós temos um movimento retardado. Vamos escrever aqui o gráfico do movimento retardado. Então, ó, gráfico. Beleza. Até aqui, tá bom. Tempo e instante. Aqui a coisa funciona assim. Se o corpo estiver com coeficiente linear negativo, isso a matemática também nos ensina. Dado que a função é de primeiro grau, eu tenho uma reta. Essa reta pode ser crescente ou decrescente. Fisicamente falando, ser decrescente significa que a aceleração está ajudando a velocidade. Na matemática, eu sei que isso aqui é crescente porque a aceleração é positiva. Tudo bem? Aqui? Ah, então pera. E aqui? Aqui nós temos uma situação assim, ó. Pronto. Esse é o gráfico de um movimento com aceleração que atrapalha o corpo. Aqui a aceleração está atrapalhando o corpo. Tudo bem? Ah, mas Danilo, vamos lá. Aqui nós temos um V final, ó. Aqui nós temos um V final. E aqui nós temos um V0. Olha lá. Beleza? Como é que a gente representaria a inclinação desta reta? Lembra que na aula de Move eu chamei a atenção de vocês que a inclinação da reta ela é dada sempre no sentido anti-horário na paralela. Então veja que aqui o que eu fiz? Ó, imaginei aqui uma reta paralela e fiz isso, ó, até a reta. Aqui eu faço a mesma coisa. Ó. Este ângulo aqui é um ângulo alfa, cuja tangente é negativa. Veja que aqui a tangente de alfa é negativa.
Tudo bem? Peraí, deixa eu colocar mais para cá para baixo, que daí eu escrevo o movimento retardado. Tangente de alfa é negativa. Pronto. Beleza? Nesse caso, o que eu percebo? A velocidade está sendo atrapalhada. Se eu pegar nesse intervalo de tempo, aqui é t, né? Ó, peraí que aqui é t, para não ficar bugado. Aqui é t e aqui é v, ó. Então veja que nesse intervalo de tempo, ó, nesse intervalinho de tempo, a velocidade foi prejudicada. Você tinha uma velocidade com módulo grande e foi diminuindo, 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 diminuindo. Tranquilo? Então aqui eu tenho um movimento retardado. Tá? Como é que eu escrevo isso? A aceleração escalar diminui o módulo de V. Tudo bem? Beleza? Veja que essa abordagem ela é muito parecida com o que a gente fez no Move, pensando no deslocamento, né? Então eu fazia um gráfico de deslocamento por tempo, porque o deslocamento também variava com o tempo de primeiro grau. Aqui a situação é diferente. Quem varia com o tempo no primeiro grau é a velocidade. O deslocamento ele vai variar no segundo grau, tá? Beleza? Bom, para encerrar essa discussão de gráficos, eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe, e esse detalhe vai ser trabalhado nos exercícios. Danilo, um movimento que é acelerado sempre será acelerado? Não. Um movimento que é retardado sempre será retardado? Não. Eu vou dar um exemplo muito simples para você. Imagine você jogando uma pedra para cima. Na subida a pedra freia, não é? Então, se na subida a pedra freia, ela está descrevendo um movimento retardado. O problema é que ela vai atingir uma altura máxima, parar por uma fração de segundo e começar a acelerar. Conforme ela volta, ela passa a descrever um movimento onde o módulo da velocidade varia. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a análise do movimento acelerado e retardado ela varia de caso a caso. O que você pode ter como regra geral? Primeiro, velocidade positiva. O cara está indo para frente, movimento progressivo. Velocidade negativa, o cara está indo para trás, movimento retrógrado. Se o movimento é acelerado ou não, você tem que olhar para isso. A velocidade está sendo ajudada ou atrapalhada? Nunca escreve isso numa prova, isso é para você pensar. Se a velocidade está sendo atrapalhada, por exemplo, joga o corpo para cima, velocidade está sendo atrapalhada, retardado. Começa a descer, velocidade sendo ajudada, acelerado. Deu para entender o lance? Beleza? Gente, o que a gente vai fazer agora? No item 3, a gente vai usar algumas informações para deduzir a fórmula do sorvetão. Sabe aquela fórmula S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T2? Gente, para conseguir definir essa fórmula, nós vamos tirar uma propriedade muito importante de gráfico e de velocidade. Então, vamos para o item 3, porque esse item é bem legal. Eu acho que vai cair um monte de fichas sobre coisas que você já ouviu falar sobre Move. Beleza? Então, item 3, galera. Nesse item 3, a gente vai então chegar à conclusão da equação horária das posições, mas para chegar nessa conclusão, pessoal, a gente tem um longo caminho a seguir, tá? A história vai começar a partir do momento que a gente analisa uma propriedade gráfica muito importante daquele gráfico que eu acabei de descrever para vocês no item 2.1, o gráfico de velocidade em função do tempo, tá? Essa propriedade que eu vou mostrar para vocês, ela é uma propriedade que vale tanto para movimentos acelerados, como é o que eu vou representar aqui, mas também vale para movimentos retardados, tá? Essas nuances, dependendo de como você trabalha, para movimentos acelerados ou retardados, a gente vai trabalhar na aula de exercício. Então, qual que é a historinha? Primeiro, eu preciso que você lembre que o conceito de velocidade média, ele continua valendo aqui, tá? ΔS dividido por ΔT. Ah, Danilo, mas você não está falando de um movimento uniformemente variado? Tô. Nesse movimento a velocidade não varia? Varia. Mas existe uma média. Eu posso pegar todas as velocidades
e tirar uma média. Isso não é problema nenhum. O que você não pode cometer o equívoco, e aí sim é importante deixar claro que velocidade média, nesse contexto, é diferente de velocidade instantânea. Lá no movimento uniforme, a gente insistia, olha, a velocidade instantânea é constante, portanto a média é igual à instantânea. Aqui é diferente. Mas continua valendo a velocidade média. Por outro lado, eu quero que você entenda o seguinte. Se velocidade média é ΔS por ΔT, eu posso escrever que ΔS é igual a velocidade média vezes o tempo. Ok? E aí a gente chega na propriedade gráfica. Se eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo, e esse gráfico tem uma forma geométrica, presta atenção agora. Toda vez que eu tiro a área de um gráfico, e isso é um conceito matemático muito importante, né? Tem vários momentos da física que a gente é obrigado a tirar a área de gráfico. Eu tiro a área do gráfico de força versus deslocamento e acho o trabalho. Eu tiro a área de carga por tempo e acho a corrente. Eu tenho uma série de situações, aliás, de corrente por tempo, né? E acho a carga. Eu tenho uma série de situações em que do nada aparece uma propriedade lá, olha, tira a área que você acha tal coisa. Gente, na matemática, tirar a área de um gráfico significa, de maneira intrínseca, multiplicar as grandezas. Quando eu tiro a área de um gráfico de velocidade por tempo, eu estou multiplicando as duas grandezas. Então daqui eu tiro uma informação muito importante. A área de um gráfico de velocidade por tempo, ela sempre te dará o ΔS, que é o deslocamento do corpo. Ah, então vou escrever aqui, ó, o deslocamento é obtido pela área do gráfico. Gráfico, velocidade versus tempo, né? Você toma cuidado para não sair tirando área de qualquer coisa que você encontrar na frente, tá? Quando você for tirar a área de um gráfico, qual que é a dica que eu te dou? Se pergunte antes, ao tirar a área, eu estou multiplicando. Tem sentido físico essa multiplicação? Por exemplo, tem algum sentido físico eu multiplicar a velocidade por tempo? Tem. Tem, porque velocidade vezes tempo me dá o deslocamento. Tem certas horas que multiplicar duas grandezas não vai te dar nenhuma informação relevante. Então aí você não precisa tirar a área. Aqui, olha só o que eu vou fazer então. Vamos imaginar no nosso gráfico a figura que nós temos aqui, que é um trapézio, tá vendo? Ó, eu tenho um lado maior, aqui ó, um lado menor, eu tenho altura e eu posso então tirar a área do trapézio. Então eu vou escrever assim, ó, o ΔS é igual a base maior mais. Base maior é a velocidade do corpo aqui, ó, nesse instante. Base menor, tudo isso vezes a altura, dividido por 2. Tudo bem até aqui? Beleza? Então olha o que eu acabo de perceber. Primeiro, que o ΔS é V mais V0 vezes T dividido por 2, tá? E que a velocidade média, portanto, era... Aliás, o ΔS é obtido a partir da área do gráfico. Essa equaçãozinha aqui eu vou chamar de equação 1. Equação 1. Tudo bem? Essa equação 1 eu posso enxergá-la de um jeito muito interessante. Eu posso provar, por exemplo, se eu passar o tempo aqui dividindo, ó, eu posso provar que ΔS sobre T igual a V mais V0 sobre 2. Tranquilo? A única coisa que eu fiz aqui foi passar um instante T para baixo. O que é ΔS por tempo? Não é a velocidade média? Então daqui, olha que quanta coisa desabrocha de uma análise gráfica. A primeira análise que a gente fez foi dar conta de que a área me dá o deslocamento. Aí quando eu pego essa fórmula que eu obtive da área e passo o tempo para baixo, eu concluo que a velocidade média, olha aqui,
A velocidade média é a média aritmética das duas velocidades, da velocidade inicial e da velocidade final. Ah, Danilo, mas isso vale sempre? Vale. Se você lembrar das progressões aritméticas da matemática, uma das propriedades das PAs é que o termo do meio é a média aritmética dos opostos. Quando você fala que o termo do meio é a média aritmética dos opostos, você está dizendo que esses termos evoluem numa PA. A gente não concluiu na primeira parte da aula que a velocidade evolui como uma PA? Então tudo que você sabe de PA vale para isso, inclusive essa propriedade super importante, que veio da minha equação 1, tá? Danilo, mas você não falou que ia deduzir equação horária de posição? Até agora eu não vi nada de equação de posição. Pois é, para você conseguir deduzir a posição, o sorvetão lá famoso, você tem que saber tudo isso de antemão. Então eu acho muito legal a gente explorar essas deduções, e eu já falei para vocês isso na primeira aula. A dedução ela não vai cair no vestibular, mas ela vai abrir a tua mente. Quando você olhar para uma equação de sorvetão, aquilo não vai mais ser letra. Aquilo vai ter significado, você sabe de onde veio aquilo. Isso abre o raciocínio para o pensamento na física, assim como na química, na matemática. Tá bom? Então olha só, olha o que eu vou fazer agora. Vamos começar a mexer com a equação de posição. Eu tenho aqui ΔS igual a V mais V0T dividido por 2. Tá, chamei de equação 1. Para me ajudar a chegar no sorvetão, eu preciso de uma equação 2. Que equação é essa, Danilo? V igual a V0 mais AT. Isso aqui eu vou chamar de equação 2. Tá? E o que eu vou fazer agora? Eu tenho uma equação 1 que foi tirada de uma análise gráfica. Tem uma equação 2 que foi tirada a partir da equação de velocidades, do ΔV por ΔT, que a gente deduziu no começo da aula. O que eu vou fazer? Tá vendo esse V igual a V0 mais AT? Eu vou jogar ele aqui, ó, no lugar do V, ó. Bem aqui. Tá? Eu vou substituir, ó, agora eu vou começar a dedução, ó. Substituir 2 em 1. Eu vou pegar a equação 2, deixa eu colocar um de romano aqui, que eu coloquei um de arábico e um de romano, assim não pode, fica feio, ó. A equação 1, eu vou pegar a equação 2 e vou colocá-la em 1. Aqui é em 1. Pronto. Tá, como é que a gente vai fazer isso? Ó, vamos começar. ΔS igual a abre 2, tarana, ó. No lugar do V, eu vou colocar V0 mais AT. Só que é V mais V0, não é? Então eu vou ter que colocar mais um V0 aqui. E fecha parênteses T, ó. Pronto. Tá vendo isso aqui, ó? Essa partezinha aqui, isso aqui vale V. V mais V0, T dividido por 2. Tá aqui, ó. Tranquilo? Daqui pra frente é matemática, gente. Olha o que eu vou fazer. Eu vou escrever que... Vamos colocar aqui no cantinho. Ó. ΔS igual a... Vem comigo. V0 mais V0, então vai ficar 2V0 mais AT vezes T, tudo isso dividido por 2. Tô chegando, olha lá. Peguei V0 mais V0, ficou 2V0 mais AT, então tá aqui, ó, passagem para AT, sobre 2. Coloquei o 2 aqui. Agora, a gente vai aplicar a distributiva. Eu vou pegar esse termo T que está fora do parênteses e vou jogá-lo multiplicando os dois termos do meu parênteses. E aí eu vou chegar mais próximo ainda, ó. ΔS igual a 2V0 vezes T, 2V0T, mais AT ao quadrado, né? Porque é AT vezes T, AT ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Tranquilo? Vamos começar a preparar essa conta. Olha só, o que é ΔS, moçada? Não é o deslocamento escalar? Como é que a gente pode escrever ΔS de um outro jeito, aberto? Eu posso escrever assim, ó. S menos S0 igual a... Tudo bem? 2V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Eu vou colocar esse 2 dividindo esses dois termos. Vai ficar assim, ó.
2v0t sobre 2 mais at ao quadrado sobre 2. Olha lá, tudo bem? Isto mais isto dividido por 2, aqui, mais aqui, dividido por 2, me dá essa coisa aberta aqui, ó. Tá? O que dá para fazer aqui? Você pode cancelar esse 2 com esse 2. E aí eu estou quase na equação do sorvetão, olha só. Fica S menos S0 igual a V0T mais A sobre 2 T2. Olha lá. Tudo bem? Para a gente deixar a equação com cara de sorvetão, eu só passo o S0 para lá, porque veja só. Eu quero uma equação de posição em função do tempo. Então a posição tem que ser minha y, em função do tempo, que seria o nosso x da função. Tudo bem? Então fica assim, ó. S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado. Olha só. Tudo bem? Ou seja, a gente traz para o nosso estudo uma função de segundo grau. Para quem lembra da matemática, quando vocês estudam funções e equações de segundo grau, vocês têm situações assim, ó. Ó. Tudo bem? Eu tenho y igual a c mais bx mais ax2. Tá? É exatamente o modelo que nós temos de equação de segundo grau para uma equação horária de velocidades. Quais são as análises que você tem que ter nesse momento? Numa equação de segundo grau, você tem sempre um termo grudado no x ao quadrado, você tem um outro termo grudado no x à primeira, e tem um termo independente de x, um termo que está lá sempre, uma constante. Quando você traz essa análise para a física, quais são as informações que você vai obter? Então, ó, importante. Tá vendo esse C aqui, que é o termo independente? Ele é a posição inicial do corpo, é da onde o corpo partiu. Ele partiu da origem? Ele partiu do S0 igual a 2 metros? Ele partiu do S0 5 metros? Então, ó, C igual a S0, que eu vou chamar de posição inicial. Tá? Por exemplo, se você estiver analisando um problema de moving, que o cara fale no texto, olha, considere que o corpo partiu da origem. Só que vale 0, não vai aparecer nada aqui, ó, na equação de segundo grau. Tá? Outra coisa importante. O termo que está grudado no x à primeira, tá vendo o termo que está grudado no x elevado à primeira? Na física ele é a velocidade inicial. Então B é igual a V0. Velocidade inicial. Se o corpo partir do repouso, esse termo vale 0. Se o corpo partir do repouso, este termo vale 0. A gente vai usar muito isso na queda livre. Quando a gente abandonar o corpo e ele vier descendo, ali em cima a velocidade inicial dele será 0. Tranquilo? E o outro termo, que é o que está atrelado ao x ao quadrado, o A, ele é a aceleração escalar dividido por 2. Ó, tá vendo esse termo aqui, ó? O termo que você encontrar na equação, ele é a metade da tua aceleração. Então, por exemplo, se aqui vier um 2t ao quadrado, a aceleração é 4. Se aqui vier 5t ao quadrado, a aceleração é 10. E assim sucessivamente, tá? Vamos lembrar que esse termo, o sinal desse termo é importante para o estudo de função de segundo grau. Lembra que o sinal do termo que está ao quadrado, aqui, ó, ele me diz se a parábola é com concavidade para cima, ou melhor, para baixo, para cima, ou para baixo. Isso vai fazer muita diferença quando a gente estudar os gráficos de posição.
tá? Eu vou deixar para analisar gráfico, gente, no momento em que ele fizer mais sentido, que é no estudo dos movimentos verticais. Aí fica mais fácil você ter uma noção do que é uma parábola com concavidade para baixo, para cima, e uma outra com concavidade para baixo. Essa situação ela vai fazer muito mais sentido quando a gente estudar movimento vertical. Tudo bem? Beleza? Então olha só, fica muito claro aqui, por essa análise, que eu consigo deduzir as equações que eu decoro, tá? Sabe como é que chama isso? Pode parecer bobeiro que eu vou falar? Isso chama-se empoderamento. A partir do momento que você começa a deduzir as suas próprias fórmulas, e veja que a gente não usou nenhum conceito muito pesado. Você pode falar assim, Danilo, eu não ia pensar nisso nunca. Concordo. Quando eu vi pela primeira vez, eu também não pensei nisso. Mas a partir do momento que alguém te conta, a partir do momento que aquilo se torna significativo para você, aquilo, você se apropria do conhecimento. E você diminui aquela dependência de aula toda hora. Você começa a ir para um outro patamar. O teu problema não é mais entender a matéria. O teu problema agora é aparar as lacunas. É um detalhezinho aqui, é um exercício mais difícil ali. Se você não se provoca nesse processo, a coisa vai continuar sempre do mesmo jeito. Eu vejo que a gente tem muitos alunos que reclamam assim, eu vou fazer cursinho de novo. Eu vou fazer cursinho de novo. Gente, se para você está sendo de novo, significa que você precisa repensar como você está estudando. E aqui eu gosto muito de tocar o ponto na ferida, porque eu, como sou professor de Química e Física, eu percebo que vocês têm essa resistência na física. A Química talvez seja um pouco mais suave, porque vocês se envolvem mais. Agora, a dica que eu dou para vocês é, o rendimento que você tem na física vai depender muito do quanto você vai aprofundar. Aprofundar não é fazer exercício do ITA. Aprofundar é procurar os porquês. Não dá para você entrar numa aula de mecânica, o cara jogar isso na tua cara e você ficar parado, sorvetão. Não! Dá para provar de onde veio? Tem coisa que não dá para provar. Por exemplo, a velocidade da luz é 3 vezes 10 oitava no vácuo. Eu não consigo provar isso para você. Então isso é uma premissa. Agora, equação de física, gente, todas elas eu consigo provar. Quase todas. Acho que não me lembro de nenhuma que você fala, puta, isso aqui eu preciso aceitar. Tá? É óbvio que algumas provas se tornam menos relevantes do que outras. Mas é importante que vocês comecem a apresentar esses questionamentos. De onde veio? E isso não é ser chato, não é pegar no pé. É querer fazer parte do processo. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, a gente definiu a aceleração, a gente definiu velocidade, né, em função do tempo, a gente definiu posição em função do tempo, falamos sobre propriedades gráficas, agora a gente vai fazer a dedução da equação de Torricelli. Para falar da equação de Torricelli, vamos parar um pouquinho para refletir. A equação de velocidade, ela é dada em função do tempo. V igual a V0 mais AT. A equação de posição, que a gente acabou de deduzir aqui, também é dependente do tempo. E se eu não tiver o tempo no exercício? E se o exercício fizer perguntas e não te der tempo? Ele fala, olha, um corpo tem aceleração tal, e eu quero saber qual a velocidade dele quando ele estiver numa dada posição. Quando os exercícios te perguntam velocidade numa dada posição, você tem um problema. Porque nós não temos uma equação de velocidade por posição. Eu tenho velocidade por tempo. Eu tenho posição por tempo. E se eu não tenho tempo? Aí eu entro com a equação de Torricelli. Tudo bem? A equação de Torricelli ela vai ser deduzida usando as duas equações que eu tenho. Eu tenho o vovô ateu e tenho o sorvetão. O que a gente vai fazer é conta com ela. Basicamente conta. Tudo bem? Então vamos para o item 4, dedução da equação de Torricelli, que é a equação independente do tempo. Para deduzir a equação de Torricelli, que é a equação independente do tempo, nós vamos ter que utilizar de maneira ao mesmo tempo, de maneira simultânea, tanto a equação de velocidade como a equação de posição. O que eu tenho como problema, que eu falei para vocês agora há pouco? Olha, eu tenho que criar uma equação de velocidade em função de posições, sem a interferência do tempo. Então, o raciocínio ele é puramente matemático. O que eu vou fazer? Como as duas têm tempo na equação, eu vou isolar o tempo da mais fácil, que é a primeira, pegar esse tempo e jogar na segunda. Então eu vou isolar o t daqui e vou jogar ele aqui e aqui. A hora que eu tirar o tempo da história, eu tenho então a equação que eu desejo, que é a equação de Torricelli. Então eu vou escrever aqui, ó,
isolar t da equação 1 e substituir em 2. Substituir em 2. Tá? Então, essa é a parte que, tipo, sabe aquela coisa que você fala assim, puta, mas isso eu não pensaria? Pois é, a daqui pra frente é matemática. Então aqui é um bom exercício, inclusive, para você treinar matemática básica, fatoração, tirar mínimo, multiplicar em cruz, desenvolver quadrado. Vocês vão ver que vai chegar umas continhas bem doidinhas aqui, tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui a equação número 1 e falar que V igual a V0 mais AT. Até aí tranquilo, beleza. Vou pegar o T e isolar. Então T igual a V menos V0 dividido por A. Pronto. Tá? Vou pegar esse T e jogar na equação 2. Vai ficar esquisita. E aí eu vou começar a desenvolver para chegar no Torricelli. Tá bom? Então vamos lá, ó. S igual a S0 mais V0T. Tá vendo esse T que tem aqui na conta? Eu vou jogar todo esse trambolho do lado do V0. Então vai ficar assim. V0 vezes V menos V0 dividido por A. Olha lá. Tá vendo? Ó, já substituí no T. Mais A sobre 2 T ao quadrado. No lugar do T, eu vou colocar isso ao quadrado. Olha que continha, gente. V menos V0 dividido por A. Isso aqui elevado ao quadrado. Tá bom? Daqui eu vou desenvolver. Bom, o que eu vou fazer para começar o desenvolvimento? Eu vou passar o S0 para lá, porque a hora que eu passar o S0 para a esquerda, ele vai ficar S menos S0. Isso vai me dar o ΔS, que é o deslocamento escalar do corpo. E vou aplicar distributiva aqui, ó, rel e rel, tá? Sem contar que na próxima passagem eu ainda vou ter que desenvolver esse quadrado chato aqui, ó, que daqui a pouco a gente faz. Vamos fazer com calma, senão você não pega o jeito de deduzir. Então vamos lá, ó. Já vou jogar o S0 para cá e aí eu começo então a escrever, ó, ΔS. Deixa eu colocar mais para baixo aqui, para dar um espacinho. ΔS igual a... Agora me ajuda a fazer essa conta aqui. Vai fazendo comigo. Se eu errar, você não vai poder falar que eu errei, né? Professor, você errou. Eu descubro sozinho aqui. Ó, V0 vezes V e V0 vezes V0. Então vai ficar assim, ó. V vezes V0 menos V0 ao quadrado dividido por A. Olha só. V vezes V0 dá VV0. Menos V0 vezes V0, V0 ao quadrado, dividido por A. Mais A sobre 2. Agora vamos desenvolver esse quadrado aqui, ó. Eu tenho uma divisão, quadrado de uma divisão. Aqui eu tenho V menos V0 elevado ao quadrado. É A menos B ao quadrado, né? O quadrado da diferença na matemática. Que é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tudo isso dividido, ó, então fica quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Isso é matemática, tá? A elevado ao quadrado é A2. Pronto. Olha lá. Olha o tamanho da criança. O que eu posso fazer ainda antes de passar para a próxima etapa? Vocês estão vendo que aqui tem um A vezes e o A ao quadrado aqui embaixo? Eu posso cancelar este A com o A ao quadrado aqui. E agora eu vou pegar essa conta e reescrever ela aqui em cima, tá? Então vai ficar assim, ó. ΔS é igual a VV0 menos V0 ao quadrado, tudo isso sobre A, mais... Vocês estão vendo aqui uma coisa? Quando eu cancelei o A com o A ao quadrado, aqui ficou 1. Esse 2 eu vou multiplicar aqui embaixo, ó. É como se eu tivesse meio vezes tudo isso. Então você multiplica o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Então essa conta vai ficar assim, ó. Olha que conta doida, gente. Vai ficar V²
menos 2v v0 mais v0 ao quadrado, tudo isso sobre 2a. Eu falo para vocês que isso é um treino de expandir a cabeça, de treinar matemática, treinar passagem. Você percebe que só tem matemática na história, né? A física acabou aqui. Quando eu tinha duas equações e resolvi substituir uma na outra, eu cheguei na coisa. Agora eu vou melhorar. Vocês estão vendo que eu tenho um termo, que é uma fração, mais uma outra fração. Se eu vou somar duas frações, eu tiro o mínimo múltiplo entre os dois aqui. E aí começo a fazer a conta. Peraí, vamos colocar mais para cá. Olha só. ΔS igual a... Qual é o mínimo entre A e 2A? 2A. Olha o tamanho dessa fração, moçada. Que coisa linda. Vamos lá, ó. 2A dividido por A dá 2. 2 vezes VV0 dá 2VV0. 2A dividido por A dá 2. Vezes menos V0 ao quadrado dá menos 2V0 ao quadrado. Tá certo? Agora eu vou para outra parcela da minha soma. 2A dividido por 2A dá 1. 1 vezes tudo isso é tudo isso. Então eu vou copiar. Mais V quadrado menos 2V V0 mais V0 ao quadrado. Olha só o tamanho da criança. Tudo bem? Agora tem coisas ali que eu posso cancelar. Vem aqui para você dar uma olhada. Tá vendo que aqui tem 2VV0 e aqui tem menos 2VV0? Eu vou cancelar. 2x com menos 2x, tchau. Pronto. O que mais que dá para fazer? Ah, olha aqui, ó. Menos 2V0 ao quadrado mais V0 ao quadrado. Então dá pra gente escrever isso assim, ó. Vê se você concorda. ΔS é igual a V quadrado. Agora tem aqui, ó, menos 2V0 ao quadrado com mais V0 ao quadrado dá menos V0 ao quadrado sobre 2A. Tô chegando, olha lá, tô chegando no Torricelli. O que eu faço agora? Eu quero uma equação que relacione velocidade com deslocamento, não é isso? Então eu vou isolar a velocidade num instante qualquer. Tá vendo esse V quadrado aqui, queridos? Esse V quadrado é esse aqui, ó. É a velocidade num dado instante. Tá certo? Então eu vou isolar o V. Então fica assim, ó. Passa o 2A multiplicando. Então eu tenho que 2 vezes A vezes ΔS é igual a V quadrado menos V0 ao quadrado. Ó, passei multiplicando. Tá? Como eu quero isolar o V, eu vou passar o V0 negativo para o outro lado. A hora que eu passar negativo, ele vira positivo. E aí você tem então que, portanto, V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Torricelli. Tá? Percebam que a equação de Torricelli, ela não aparece com a função do tempo. Mas é lógico você imaginar duas coisas. Primeira, quanto maior a aceleração do corpo, maior a velocidade dele num dado instante. Porque a velocidade vai variando mais rapidamente. Quanto maior o ΔS do corpo, ou seja, quanto mais ele anda acelerado, maior vai ser a velocidade dele dentro daquele contexto. Então percebam que, embora não esteja explícito o tempo, existem ideias que são intuitivas a respeito da influência do tempo, tanto no deslocamento, que é óbvio, quanto mais tempo ele anda, maior o deslocamento. Quanto maior o deslocamento, maior a velocidade, porque ele está sob efeito da aceleração durante mais tempo. Esses pensamentos conceituais, eles são importantes para a gente poder definir estratégias na hora de resolver a questão. Puta, isso aqui está com um problema no tempo. Então acho que eu preciso pensar de outra forma. Essas saidinhas que a gente encontra é o que fazem a diferença entre você conseguir resolver um exercício difícil ou ficar sempre naquele exercício mais rasinho. Tranquilo? Então olha só. Resumo da ópera. Resumo. Para a gente entrar nos movimentos verticais. Resumo de movimentos retilíneos uniformemente variados. Primeiro,
A aceleração escalar é uma constante. Constante. Como a aceleração é uma constante, ela vai fazer a velocidade variar segundo uma PA. 0, 4, 8, 12, 16, 32... Aliás, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28... Ela vai crescendo de acordo com uma PA. Se ela vai crescendo de acordo com uma PA, a gente tem uma dependência de velocidade em função do tempo, de acordo com uma função de primeiro grau. Daqui você tem gráficos que indicam movimentos acelerados e retardados, tá certo? Temos a equação das posições, S igual a S0 mais V0t mais meio de A, ou A sobre 2T2, tá certo? E substituindo as duas equações, ou melhor, o tempo de uma equação na outra, eu tenho a equação de Torricelli. ΔS igual a, aliás, V quadrado, né? Perdão. V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A ΔS. Tá? Com essas equações, a gente resolve todos os problemas de MOVE. Todos sem exceção. Tudo bem? O que a gente vai fazer agora é aplicar essas equações nos casos mais famosos de MOVEs. A gente, quando trabalha com movimento retilíneo uniformemente variado, normalmente é carro freando, carro acelerando, né, por conta dessa ideia de variação de velocidade. E os problemas que mais aparecem são os problemas em queda livre. Tanto a queda livre como o arremesso vertical para cima. O que a gente vai fazer agora é trazer essas equações de MOVEs para os movimentos verticais. E aí uma coisa muito importante. Quando eu trabalho com movimentos verticais, eu estou submetido a uma aceleração independente da minha vontade. Porque para pensar um pouquinho. Quando um carro anda, ele para atingir uma dada velocidade, ele precisa partir de um repouso. Então, para que ele consiga chegar naquela velocidade, ele tem que ter uma aceleração. Quem é que dá aceleração para o carro? Ah, professor, é o motorista, quando ele aperta o acelerador. Dependendo do quanto ele aperta de acelerador, o carro evolui a sua velocidade mais rapidamente. Muito bem, nós temos um acelerador natural chamado gravidade. Qualquer corpo, seja ele um corpo pequeno, seja ele um corpo grande, seja ele um corpo massivo ou não massivo, ele vai sofrer ação de uma aceleração intrínseca ao planeta. A gente não vai entrar no mérito do porquê que o planeta tem uma aceleração sobre os corpos, porque aí a gente estaria entrando na lei de Newton, e eu não quero falar sobre isso agora. Mas é importante você se convencer que qualquer movimento vertical, você já conhece a aceleração dele, que é a aceleração gravitacional. O fato de você conhecer a aceleração gravitacional já te dá uma boa vantagem nos problemas. Por quê? Porque você não precisa descobrir mais. O que acontece é que, na queda, a aceleração ajuda a velocidade. Na subida, a aceleração atrapalha a velocidade. E aqui nós temos um problema, hein? Vamos ter que nos preocupar com o sentido da trajetória. Eu vou ter que adotar um sentido como positivo por conta do movimento estar em subida ou em descida. Esse problema de adotar sentido, ele não é tão perceptível no movimento uniforme. Porque no movimento uniforme o cara vai embora. Vai embora. No movimento uniformemente variado, ele pode ir e voltar, porque ele está submetido a uma aceleração. Então a gente vai entrar nas quedas livres, vamos deduzir as equações para a queda livre e vamos falar sobretudo desse problema do sentido da trajetória. Então vamos para o item 5, pessoal. Um, dois, três. Bom, pessoal, a gente vai então entrar no item 5, analisando os casos mais comuns em termos de vestibular, em termos de exercícios, e de aplicação de movimento uniformemente variado, que são os casos dos movimentos verticais. Tanto a queda livre, que a gente vai começar analisando no item A, como o lançamento vertical para cima, naquela ideia de que o corpo vai freando, retorna acelerando, tá bom? Bom, para imaginar uma queda livre, a gente precisa entender primeiro
o que significa o termo livre, que a gente usa associado à queda. Esse termo livre, ele se refere à resistência do ar. Aí você fala assim, Danilo, por que a gente tem que considerar o movimento livre de resistência? O problema vai para a lei de Newton. De novo, lembra que a gente está estudando o movimento de cinemática, a cinemática, melhor dizendo, sob o aspecto descritivo do movimento. Para a gente poder entender a ideia da queda livre, quanto ela é importante, vamos lembrar que a segunda lei de Newton diz que para toda força aplicada no corpo haverá uma aceleração proporcional. Muito bem. Quando eu solto um corpo, vamos pensar na vida real. O corpo vai caindo e durante a queda eu tenho duas forças agindo sobre ele. A força peso, que é exercida pela terra sobre o corpo, e a força de resistência do ar. Então eu terei duas acelerações. O problema é que para trabalhar com duas acelerações eu não vou conseguir fazer essa abordagem com a ideia de movimento uniformemente variado. Por quê? Porque a gente começou a aula falando que para os moves a premissa é que eu tenho uma aceleração e que ela é constante. Se eu tenho acelerações diversas a ponto de eu ter um sistema com aceleração variável, eu já não consigo mais fazer a abordagem do move. Então a queda livre é uma forma de você entender o move da forma mais simples possível, tá? Beleza? Isso vale também para o lançamento vertical. Então fiquem atentos no enunciado dos exercícios para aquelas expressões meio chave, né? Olha, o movimento considere que o movimento está isento de forças de atrito. Quer dizer, se a queda está isenta de forças de atrito, eu tenho só a força-peso agindo sobre ela, tá? Bom, para a gente então entrar na queda livre, vamos fazer algumas considerações. Primeira, muito importante, a gente vai trabalhar com trajetória. E toda trajetória tem que ter uma origem e um sentido positivo. Quando você estiver trabalhando com eventos em queda livre, sugestão do Danilo. Primeira, adote a origem como sendo o ponto mais alto da trajetória, de onde ele partiu. Esse vai ser o nosso S0 igual a zero. Então toda vez que eu precisar trazer um S0 numa queda livre, eu vou considerar que ele partiu da origem dos espaços. Então aqui eu tenho S0 igual a zero. Outra coisa, gente, vamos parar para pensar um pouquinho. Durante a descida ele vai acelerar. E ele vai andando e diminuindo a sua altura. Como ele vai acelerar, ou seja, a velocidade vai ser ajudada pela aceleração e todo o movimento se desenvolve de cima para baixo, seria interessante a gente adotar como sentido positivo para baixo. Ou seja, a velocidade vai ser sempre positiva e a aceleração também. Qual é a tarefa da aceleração? Não é ajudar ou atrapalhar a velocidade? Então olha só, nesse caso, teremos um movimento progressivo, acelerado. Por que progressivo, Danilo? Porque se eu adoto como sentido positivo para baixo e a velocidade está sempre para baixo, ela vai ser sempre um valor positivo. Ah, legal. Outra coisa, a aceleração desse corpo não vai ajudar a velocidade, então ela vai ter sentido positivo, tá? É muito importante que a gente comente sobre isso, porque na aula de exercícios nós vamos fazer uma análise bem minuciosa da relação entre o sinal da aceleração e o sinal da velocidade. Em movimentos acelerados, os dois sinais sempre vão coincidir. Porque se a ideia da aceleração é ajudar, ou a aceleração vai tornar a velocidade cada vez mais positiva, como o exemplo que você está vendo aqui no quadro, ou a aceleração vai tornar a velocidade cada vez mais negativa. Imagina um carro andando de ré, acelerando. Então, é uma característica matemática de movimentos acelerados você ter uma concordância de sinais. Tá bom? Beleza? Outra coisa muito importante. Qual é o valor da aceleração? 10 metros por segundo ao quadrado.
é a aceleração que a Terra imprime a todos os corpos que estão próximos a ela. Se você colocar uma caneta aqui, próximo à Terra, ela vai acelerar com 10 metros por segundo ao quadrado. Se eu colocar uma rocha enorme aqui, ela vai acelerar com a mesma aceleração. É daí que vem a ideia de Galileu, quando ele afirma que uma pena e uma bola de pedra, se forem abandonadas da mesma altura a partir do repouso, vão chegar ao solo no mesmo instante, porque sobre elas estão incidindo as mesmas acelerações. Essa aceleração que a Terra imprime nos planetas, ela existe por conta de um campo gravitacional que a gente vai abordar tanto na parte de leis de Newton como na parte de estudo da gravitação universal. Tudo bem? Bom, o que significa dizer que uma aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado? Então, vamos entender isso aqui, ó. A cada 1 segundo, a velocidade do corpo varia, a velocidade do corpo varia de 10 metros por segundo. Isso sempre, para qualquer corpo. Não há nenhuma dependência dessa aceleração em relação à massa. A culpa de existir essa aceleração é da Terra. Então, se a Terra está agindo sobre todos os corpos perto dela, ela vai imprimir a esses corpos a mesma aceleração. É muito difícil, muitas vezes, para a gente, quando está começando a estudar, falar, peraí, Danilo, você está dizendo que uma pedra e uma bolinha de gude vão cair com a mesma mudança de velocidade? É, porque elas estão sob a ação do mesmo corpo, chamado Terra. Tudo bem? Beleza. O que significa na prática dizer que a cada 1 segundo o corpo varia de 10 metros por segundo sua velocidade? Vamos imaginar que nesse meu desenho essas fotos tenham sido tiradas a cada 1 segundo. Então aqui eu tenho t igual a 0 na origem, aqui t igual a 1 segundo, t igual a 2 segundos, t igual a 3 segundos, t igual a 4 segundos. Aí, claro que o tempo de queda vai depender da altura da qual você abandona o corpo. Vocês imaginem, por exemplo, um corpo sendo lançado de 45 km de altura. Esse corpo vai cair durante muito tempo. Então, se o corpo está em queda livre, ele vai chegar na Terra com uma velocidade absurda. É claro que na prática isso não acontece por conta da resistência do ar. A resistência do ar, ela segura um pouco o corpo a ponto dele chegar no que a gente vai chamar de velocidade terminal. A velocidade terminal é atingida quando a força de atrito equilibra a força-peso. A gente vai discutir isso na aula de dinâmica, na aula de leis de Newton. Tudo bem? Olha, outra coisa que você pode pensar aqui é o seguinte, olha, se essas fotos então são tiradas a cada 1 segundo, a gente pode brincar e fazer um gráfico não, uma tabela, de velocidade em função do tempo para cada 1 segundo. Então olha só, se o corpo foi abandonado da queda livre, ele foi abandonado do repouso, em t igual a 0, v igual a 0. Tranquilo? Passado 1 segundo, a sua velocidade vai para 10 metros por segundo. Passados 2 segundos, sua velocidade vai para 20 metros por segundo. Vocês estão percebendo o que está acontecendo? A cada 1 segundo ele ganha de velocidade 10 metros por segundo. Quer dizer, se esse corpo ficar 10 segundos em queda livre, ele vai chegar no solo com 100 metros por segundo, o que significa que são 360 km por hora. Se você acha que uma Ferrari, que acelera um corpo de 0 a 100 em 5, 6 segundos, se você acha que isso é uma aceleração intensa, a Terra faz muito mais. Se a Terra acelera um corpo a 10 metros por segundo ao quadrado, se o corpo demora 10 segundos para atingir o solo, ele vai atingir teoricamente com 360 km por hora. Imagina uma coisa acelerando de 0 a 360 em apenas 10 segundos. Você imagina você caindo com essa aceleração. A sensação que deve dar você ser empurrado para o solo com aquela aceleração monstruosa. Tudo bem? Deu para entender a ideia? A aceleração que um planeta exerce sobre o corpo, ela depende também da massa do planeta. Então, se eu tenho planetas com massas maiores do que a Terra, significa que esses planetas imprimem a corpos a acelerações maiores. São casos de planetas com massas muito grandes.
Os planetas menores ou os satélites, como a Lua, por exemplo, que tem uma massa aproximadamente aí de 1/6 da Terra, terão acelerações menores. Isso acaba refletindo não só no tempo de queda, como também na força-peso. Tá certo? A gente vai discutir isso na parte de lei de Newton. Se vocês tiverem tempinho, procurem no YouTube vídeos das missões espaciais das missões Apollo na Lua, em que foi feito o experimento do tempo de queda na Lua. A Lua é um lugar excelente para fazer experimento de tempo de queda porque não tem atmosfera. Um planeta que não tem atmosfera, ele se aproxima muito dessa situação que foi idealizada por Galileu. É uma coisa muito interessante você imaginar como que um cientista, como que um pensador não tinha acesso a um ambiente sem atmosfera e mesmo assim ele conclui a partir de pensamentos que a atmosfera sendo tirada traz uma série de consequências. É muito legal a gente imaginar esse tipo de coisa, tá? Bom, olhamos para o movimento de queda livre, como é que a gente trabalha em termos de equação? Então eu já sei que eu tenho que adotar a trajetória para baixo como sendo positiva, que eu tenho que adotar a origem dos espaços exatamente no ponto onde ele está, e aí ele vai descer sempre com sentido positivo. Como é que ficam as equações horárias? Bom, vamos lá. A gente tem 3 equações horárias. V igual a V0 mais AT, S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2 T2 e a equação de Torricelli, V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Tudo bem? A partir dessas equações você resolve qualquer tipo de exercício de queda livre. Só que a gente vai fazer uma maquiagem nessas equações. A gente vai transformar essas equações em fórmulas que são rapidamente aplicáveis em problemas de queda livre. Então entenda que a fórmula do tempo de queda, a fórmula da velocidade terminal do corpo, a velocidade final, elas vêm de equações do MOVE, porque a gente está usando a abordagem do MOVE. Então qual que é a situação? A primeira consequência que a gente tem aqui, então, vamos falar um pouquinho da equação de velocidade. Olha que interessante isso. Da equação de velocidade, na Terra, onde a aceleração da gravidade é conhecida, se eu aplicar essa aceleração na equação de velocidade, eu tenho a seguinte situação, V igual. Quem é o V0, galera? O V0 não é a velocidade inicial, mas a gente não está adotando que o corpo partiu do repouso, então isso é zero. Olha como eu vou escrever então, V igual a V0 mais 10t. Ô gente, olha para isso aqui. Essa equação ela te permite descobrir a velocidade em qualquer instante. Quando t é 0, V é 0. Quando t é 1, V é 10. Vai imaginando uma função partindo da origem. Um gráfico de velocidade por tempo, na queda livre, ele vem com essa forma, gente. Isso na Terra. Velocidade em função do tempo. É isso aqui, Num dado instante t, você terá uma velocidade 10t. Quando t for 1, velocidade é 10. Quando t for 2, velocidade é 20. Quando t for 3, velocidade é 30 e assim por diante. Tudo bem? Tranquilo? Outra coisa importante. Tá vendo esse ângulo aqui? Alfa. Quanto vale a tangente deste ângulo? A tangente deste ângulo não é a aceleração do corpo? Então eu digo que a tangente de alfa é igual a 10, que é a aceleração do corpo. Tudo bem? Outra coisa importante, se eu calcular a área deste gráfico, adivinha o que eu acho? Professor, é um gráfico de velocidade por tempo? Eu vou achar o deslocamento, né? Mas o deslocamento dele é a altura, certo? Ele cai, ele desenvolve um movimento acelerado, ele percorre um ΔS e esse ΔS é a área do nosso gráfico. Vocês estão percebendo como as coisas vão se encaixando? É só você trazer a teoria
para um caso específico. Eu estou pegando tudo aquilo que a gente deduziu e jogando numa queda livre. Tudo bem? Bom, outra coisa que eu quero comentar com vocês. Vamos lá, tem coisa ainda para falar. Para ele percorrer uma altura, ele tem que fazer isso num dado intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo se chama tempo de queda. Tempo de queda. Danilo, como é que eu calculo o tempo de queda de um corpo? Simples. O tempo de queda eu vou calcular usando a equação horária das posições. Eu quero calcular o tempo de queda e relacionar com a altura. Porque é meio óbvio, quanto mais alto você abandona o corpo, mais tempo ele demora para chegar no solo. Isso é meio óbvio. Então eu quero uma relação entre o tempo de queda e a altura do corpo. Então, se eu quero uma relação entre tempo e deslocamento, eu vou usar o sorvetão. Então, olha só. S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T2. Não é isso? Vem cá. Se eu passar o S0 para cá, para a esquerda, eu não tenho ΔS? O ΔS é a nossa altura. Tudo bem? Então eu vou escrever, ó, desenvolvendo. H igual a... Então entenda que H, eu estou me referindo a H como sendo S menos S0. Outra coisa importante é que esse termo aqui, ó, tchau para ele. V0T. Por quê? Porque uma das premissas que a gente usou para o movimento de queda livre é que o corpo parta do repouso. Então se o corpo está partindo do repouso, eu tenho V0, 0. Essa aceleração eu vou chamar de G, gravidade. G sobre 2T ao quadrado. E aí, olha o que eu vou fazer no T. Eu estou chamando de TQ ao quadrado, que é o tempo de queda. Como a gente quer calcular o tempo de queda, eu vou isolar o tempo de queda. Então eu vou passar o 2 para cá, ó. Vou passar a gravidade dividindo e vou tirar a raiz. Portanto, o tempo de queda é igual a raiz quadrada de 2H dividido por G. Ou seja, o tempo de queda, de acordo com o que previa Galileu, depende só da altura e do planeta. Se o planeta tem maior campo gravitacional, então imagina se o G aumenta. Se o maior campo gravitacional é do planeta, o tempo de queda é menor. Quando o planeta é massivo, o tempo de queda de um corpo é muito menor do que num planeta menor. Então, por exemplo, não sei se vocês já viram aquelas cenas curiosas dos astronautas andando na Lua. Parece que eles estão sob colchões, porque eles pulam e ficam muito tempo em voo até cair. Imagina uma disputa de salto de altura na Lua, gente. O corpo é impulsionado, como ele está sob a ação de um campo gravitacional menos intenso, ele demora menos para voltar para o solo. Percebe essa situação? Gente, questões muitas vezes envolvem conceitos. Então o cara bota ali uma foto de um astronauta pulando na Lua e pergunta para você por que aquela cena está sendo estranha. Qual a diferença entre a Lua e a Terra? Por que o tempo de queda de um objeto na Lua é significativamente maior do que o tempo de queda de um objeto na Terra? Porque eles estão sob a ação de um campo gravitacional diferente, portanto o tempo de queda é diferente. Ou seja, se o campo gravitacional é diferente, ele tem aceleração diferente. Então a velocidade varia de maneira diferente. Por exemplo, na Lua, esta reta é menos inclinada. Num planeta massivo, como Saturno, por exemplo, essa reta é mais inclinada, justamente por conta da aceleração diferente entre eles. Tranquilo? Beleza. Então usamos a equação do vovô Ateu para trabalhar com velocidade em função do tempo na Terra. Trabalhamos com a equação de tempo de queda, tá? E agora vamos falar um pouquinho da velocidade final. Vamos falar um pouquinho da velocidade final. Velocidade final. Gente, veja só. A velocidade final depende diretamente do tempo de queda. Isso é meio óbvio. Quanto maior o tempo de queda, maior a velocidade. Quer dizer, mais tempo a aceleração tem para atuar, ela acaba acelerando mais o corpo. Só que eu vou trazer uma equação de velocidade em função não do tempo. Eu vou usar a equação de Torricelli. Eu vou escrever aqui, ó, V final ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2G H. Presta atenção no que eu acabei de fazer. Eu peguei a equação de Torricelli
e maquiei. Chamei a velocidade de V final, V0 eu deixei V0, a aceleração eu já chamei de G e a altura eu chamei de H. Tranquilo? Gente, o que a gente pode suprimir dessa equação? Como a queda livre parte da premissa de que o corpo está em repouso, isso aqui vai embora. Pronto, V0 foi embora. E aí eu posso isolar a velocidade simplesmente passando a raiz aqui, ó. Portanto, eu tenho que V final é igual a raiz quadrada de 2GH. Tá certo? Isso é uma outra equaçãozinha. Então eu tenho equação de velocidade, equação de tempo de queda e equação de velocidade final. Eu gosto de insistir nessa situação, gente, porque o aluno pensa assim, nossa, mas quanta fórmula! Não! Eu tenho 3 fórmulas, eu só maquiei. Então, tomem cuidado quando vocês começarem a receber muita formulinha. Olha, tem fórmula para o tempo de queda de ponta cabeça. Fórmula para o tempo de queda de... Na realidade, todas elas partem de uma situação única. Por isso eu insisto naquela história da dedução das fórmulas. Se você deduz uma fórmula, você passa a não precisar mais de ter... Agora você fala assim, Danilo, é bom decorar o tempo de queda? Eu vou dizer para você que é. Por quê? Porque se você decora o tempo de queda, você tem menos tempo para chegar na conclusão dele. Porque imagina se você não decora isso, você vai gastar um tempinho para pegar essa equação aqui, ó, e transformar em tempo de queda. É claro que decorar equações ajudam você a acelerar o processo da resolução da questão. Mas você, para ter decorado e entendido, precisa passar pela etapa que a gente está fazendo aqui. Tudo bem? Então quando eu falo que a aula é teórica, eu estou falando em teórica de verdade. Né? Eu sei que vocês talvez sintam faltas de exemplos, mas é por isso que eu insisto. O curso ele é complementar. Eu assisto a aula e vou para os exercícios. Né? Certas abordagens que a gente tem aqui não dá tempo de fazer no exercício. E fazer exemplo aqui também não é legal, porque eu deixo de fazer essas reflexões com vocês que eu acho que tiram a gente da casinha. Gente, vamos falar a verdade. A gente vai saindo da caixinha conforme você começa a entrar nessa abordagem. Tranquilo? Bom, esse era o item A, a gente trabalhou com a queda livre, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um corpo do solo e jogar para cima. Quando eu jogar um corpo do solo para cima, ele vai fazer exatamente isso e voltar. O que vai diferenciar a minha análise, professor? Bom, o sentido e a origem da trajetória. É claro que para analisar um movimento a partir do solo, eu vou usar aqui como origem, o solo como origem e o sentido positivo da trajetória. Essa é a parte importante que a gente vai ver no item B do item 5. No item B do item 5, a gente vai pegar então o corpo, arremessar o corpo com uma velocidade inicial diferente de 0, ele vai subir, atingir uma altura máxima e voltar. Quando a gente trabalha dessa maneira, a gente tem duas situações aparentemente diferentes. A subida, na qual a aceleração vai atrapalhar o corpo, e na descida, na qual a aceleração vai ajudar o corpo. Então, algumas coisas precisam estar colocadas aqui. Primeira delas, vamos lá. Subida. Veja o que eu fiz aqui, pessoal. Eu já coloquei anotadinho, ó, origem no solo. E se o corpo vai partir do solo, ele tem o S0 igual a 0. Orientei a trajetória para cima. Então, enquanto ele estiver subindo, a velocidade está para cima. O problema é que na subida, eu tenho um movimento progressivo e a aceleração atrapalhando. Se a aceleração está atrapalhando, ele é retardado. Retardado. Do ponto de vista matemático, como é que a gente traduz essa situação, queridos? Se o movimento é progressivo, a velocidade é positiva e está indo para frente. O que é o frente dentro do nosso contexto? Para cima. Como a aceleração está fazendo a velocidade ficar menor, ela vem com um sinal negativo. Tá? Ou seja, você pode pensar, se você pensar em termos vetoriais, a velocidade é um vetor para cima
E a aceleração está sempre apontando para baixo. Percebe que a mudança de origem, a mudança de sentido, ela fez o contrário do que aconteceu na descida. Por que na descida eu estava considerando que a velocidade era positiva? Porque eu adotei que para baixo era a minha orientação de trajetória. Agora é mais conveniente que eu trabalhe com orientação para cima. O problema é que na descida a situação é outra. Veja só. Na descida, a velocidade não vai inverter o sentido? Então ele não estará mais indo para a frente. O que nós chamamos de frente, na verdade, era subida. Aqui você tem um movimento retrógrado, ou seja, está indo para trás. Só que ao mesmo tempo a aceleração passa a ajudar o corpo. Ele sobe, freando, e desce acelerando. Acelerado. Você percebe uma coisa, gente? Olha que interessante. Veja, no movimento de subida e descida, a velocidade troca o sinal. Ela na subida é positiva porque eu adotei que para cima é positivo, e na descida é negativa porque eu adotei que para baixo é negativo. A partir do momento que você adota que para cima é positivo, né? Para baixo é negativo. Acontece o seguinte, a aceleração não muda de sentido. Ela só ora atrapalha, ora ajuda. Então ela continua com o mesmo sinal. A Terra sempre puxa. Só que na subida, o que você sente? O corpo freando. Na descida, o que você sente? O corpo acelerando. Tranquilo? Isso faz diferença quando nós aplicarmos equações horárias. Tá bom? Equação de velocidade, equação de aceleração, de posição e até mesmo no Torricelli, onde você vai ter que atribuir sinais. Tranquilo? Gente, outra coisa que eu preciso comentar com vocês. Este ponto aqui, o ponto de altura máxima, ele é um ponto de inversão de sentido. Como assim inversão de sentido? Pensa, ele não estava subindo? De repente ele estava descendo? Você concorda que entre subir e descer ele vai ter que parar? Tenta imaginar você arremessando um objeto e tenta imaginar que no ponto mais alto dele, ele para e começa a descer. Nesse ponto a velocidade é zero, tá? Isso vai trazer uma consequência muito interessante. Essa é a primeira coisa que eu quero comentar. Veja só, a consequência é o gráfico de velocidade. Como é que fica um gráfico de velocidade? Então olha só, gráfico de velocidade. Agora, gente, a situação é um pouquinho diferente. Eu vou montar um gráfico de velocidade em função do tempo. Olha como eu estou montando o gráfico. Estou montando o gráfico desse jeito aqui, ó. Veja que o gráfico ele tem uma parte positiva e uma parte negativa para a velocidade. Por que, Danilo? Uai, porque a gente não vai fazer um movimento de subida e descida? Na subida a velocidade não é positiva? Na descida ela é negativa. Eu vou ter que fazer isso. Agora vamos lá então. Ó, ele parte com uma velocidade inicial maior que zero. Você tem que, para fazer o corpo subir, você tem que jogar ele a partir e considerar que ele tem uma velocidade inicial. Essa velocidade inicial, ela vem assim, ó, no gráfico. No gráfico, ó. Ela vem daqui, um V0, e faz isso, ó. Como assim, Danilo? Peraí, ele não tá subindo? Tá. Por que o gráfico tá descendo? Porque esse gráfico não é de posição. Esse gráfico é de velocidade. O que está acontecendo com a velocidade do cara? Não está diminuindo em módulo? Então ela era positiva e vai se aproximando do zero. Você está vendo esse ponto aqui, ó? Esse instante é o instante onde ele atingiu a altura máxima. Eu vou chamá-lo de TS. Legenda para TS. Tempo de subida. Subida. Olha como tudo vai fazendo sentido. Tá vendo esse ângulo aqui, ó? Alfa.
Adivinha quanto vale a tangente de alfa? Eu vou dar até um tempinho para você pensar. Quanto vale a tangente de alfa? Se você pensou 10, você errou. Como assim errei, professor? Vale menos 10. O alfa não é um ângulo obtuso? O alfa não é um ângulo acima de 90 graus? A tangente tem que dar negativa. E faz todo sentido que a tangente dê negativa, porque a aceleração dele é negativa. Percebe como tudo vai se encaixando no modelo que a gente tinha geral? Mas espera aí, Danilo. Ele parou ali? Parou. O problema é que ele para e começa a voltar. A partir do momento que ele começar a voltar, a velocidade passa a ser negativa. Olha o que acontece com o gráfico. Ele atravessa a origem, o eixo X, perdão, que é o tempo de subida, e continua descendo. Conforme ele vai descendo, ele vai ganhando velocidade. Até que ponto? Até ele chegar no solo. Gente, vocês estão percebendo que essa reta é uma reta? Toda reta tem inclinação constante. Então olha o que vai acontecer. Quando ele atingir o solo, crianças, ele vai atingir o solo com uma velocidade. Adivinha quanto é essa velocidade, lindos? Pasmem, menos V0. Se ele foi arremessado com uma velocidade x, ele vai e volta e chega no mesmo ponto com a mesma velocidade. Nossa, é como se fosse um movimento espelhado. Exato. A diferença é que na subida ele está freando e na descida ele está acelerando. Outra coisa que eu quero comentar, olha que legal. Tá vendo esse instante aqui, ó? Deixa eu esticar minha mão aqui. Tá vendo esse instante aqui, queridos? Ele é o instante onde a velocidade dele é igual à de saída. Esse instante aqui, ó, é o tempo que ele demora para cair. O tempo que ele demora para cair, eu vou chamar de T queda, linha. Porque ele veio daqui do repouso até o tempo de queda. Então ele tem um tempo de subida e um tempo de queda. Vocês estão percebendo que essas figuras são idênticas? Essas figuras são idênticas, esses triângulos são idênticos. Daqui nós temos duas consequências. Primeira, este lado aqui, ó, do triângulo, cadê? Esse lado aqui, ó, é igual a esse. Conclusão, o tempo de subida é igual ao tempo de queda. Que legal! Então, se ele demora 10 segundos para subir, ele demora 10 para descer. E eu posso dizer, então, que o tempo de subida mais o tempo de queda é chamado de tempo de voo. Isso vai ser muito importante para a gente na aula de movimentos balísticos. Ele sobe e desce, tá? É um movimento espelhado. Outra coisa importante, vem cá. Quanto vale essa área aqui, ó? Ou esta área? Vamos chamar de área 1 e área 2. Gente, não é um gráfico de velocidade por tempo? Se é um gráfico de velocidade por tempo, a área dá o deslocamento. Então, ó, eu posso escrever que a área 1 em módulo é igual à área 2. Danilo, o que você está falando, Danilo? Para pensar. Durante a subida, ele não tem um deslocamento positivo, porque ele está indo para frente? Então essa área vai dar positiva. Base vezes altura sobre 2. Veja como a altura é positiva, só que vai me dar uma altura, na altura do triângulo positivo, isso me dá um H positivo. Na descida eu tenho a mesma figura, só que projetada ao contrário. Ou seja, ele tem um segmento negativo aqui. Então isso aqui é igual a isso, que é igual a H. Tudo bem? Cuidado na hora de usar equações horárias.
a gente vai trabalhar isso de maneira pontual nos exercícios. Na hora que a gente vai usar equações horárias, a gente precisa tomar cuidado se você está em movimentos de subida e descida ou em movimentos só de descida. Nos movimentos de descida, todo mundo positivo. Nos movimentos de subida, coloque a aceleração sempre com sinal de menos. Então, na equação de Torricelli, ela vem como menos g. Na equação do vovô Ateu, ela vem com menos a. Na equação do sorvetão, ela vem com menos a. Tudo bem? Beleza? Pessoal, basicamente o que eu tinha para falar sobre moves é isso. Tá? Qualquer coisa que venha acima disso, a gente vai trabalhar nos exercícios, são detalhes. Eu quero comentar ainda a importância de você analisar gráfico de posição. Vocês perceberam que na minha análise de gráficos, eu não trabalhei ainda com gráficos de posição. Eu vou esperar chegar nos exercícios para a gente fazer esse questionamento, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Peguem essa aula, assistam mais de uma vez se for possível, principalmente os trechos de dedução de fórmula, tá bom? E agora é o seguinte, ó, dá tchau para tudo isso aqui, porque a partir da semana que vem a gente começa a entrar no mundo dos vetores. A partir da semana que vem, a gente vai ter um problema sério para resolver, que é definir grandezas que necessitam de 3 informações para serem compreendidas: o módulo, a direção e o sentido. Isso vai valer para velocidade, então aqui eu não vou mais começar a usar o termo velocidade escalar, eu vou começar a usar a velocidade vetorial. Isso vai valer para aceleração, isso vai valer para força, isso vai valer para campo elétrico, isso vai valer para impulso, quantidade de movimento, tem um monte de grandezas que são vetoriais. E trabalhar com vetor tem um problema matemático. Eu preciso aprender a somar vetores. Eu preciso aprender a subtrair vetores. Eu sei fazer isso com números. Quando eu entro no mundo vetorial, as regras mudam. E é isso que a gente vai fazer na próxima aula. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Aguardo os feedbacks. E essa semana a gente tem bastante coisa para fazer, sobretudo no Zoom, hein, pessoal? Dá uma olhada lá no nosso calendário. A gente tem aula de modelos atômicos. Vamos trabalhar a parte de estrutura, tá bom? E daqui a pouquinho o curso começa a ficar integrado, a gente começa a misturar conceitos da química na física à medida que as coisas vão avançando. Tranquilo? Olha só, um grande beijo para vocês, muito obrigado e até mais.